Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vida do Les, We thank you for the life that you have given to him, nós te agradecemos pela vida que lhe dás and also for the word that you have for us through him. e também pela palavra que tu trazes para nós através dele. We pray your blessing upon him as he shares, Nós oramos por bênção sobre a vida dele enquanto ele partilha, for your Holy Spirit to speak to us as he speaks the word. para que o teu Espírito Santo fale connosco enquanto ele fala a tua palavra, Senhor. Leticia, bless my brother who is translating today. Abençoa-me também a mim que traduzo hoje, Senhor, Give him the right words in Portuguese that we may understand well. que possas me dar as palavras em português para que todos a possam compreender a mensagem. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus. Amen. Amém. Thank you, David. Obrigado, David. Good morning, everybody. Bom dia a todos. A lot of serious faces out there. Muitas caras sérias que vemos aqui hoje. Okay, a few weeks ago was the Freedom in Christ Steps Day. Há algumas semanas nós corremos aqui os passos da liberdade em Cristo And it's fair to say Mary and I prayed a lot more than usual. e é justo dizer que eu e a Mary orámos ainda muito mais do que é o habitual. The one thing I prayed for beyond the course was what to say to speak on today. E uma das coisas que nós orámos no curso foi o que é que vamos falar hoje. The next day, Mary was leading the prayer meeting, E no dia seguinte estávamos no encontro de oração e a Mary estava a ler a Bíblia and she used the same verses that I received from the Lord the day before. e ela usou exatamente os mesmos versos que eu tinha recebido do Senhor no dia anterior. So I believe it's something that God wants to say to the church. Então acredito que há algo que Deus quer dizer à igreja. The verses are from the time following Jesus' return from the temptation in the wilderness in the power of the Spirit. E os versículos vêm da altura em que Jesus foi tentado no deserto, exatamente. In the power of the Spirit. E the power of the Spirit. Mm-hmm. E no poder do Espírito. Okay, later Jesus moves up to Nazareth, where he'd grown up as a boy into a man. E depois Jesus foi para Nazaré, onde ele passou de um rapaz e cresceu até se tornar um homem. Jesus goes to the synagogue, and as usual, he publicly reads just 1.5 verses. E Jesus, portanto, vai à sinagoga e lá ele lê publicamente um versículo e meio, mais ou menos, 2 versículos. He then sits back down, E foi sobre Isaías e ele, entretanto, sentou-se. but everybody's looking at him. Mas toda a gente estava a olhar para ele, a observá-lo. This is a super serious verse. What is he saying? E este é um versículo muito, muito sério. Então, o que é que ele estava a dizer? And then Jesus says, today the scripture is filled in your hearing. E Jesus disse-lhes que hoje a Escritura se cumprirá através da vossa audição. So in your hearing means now, Então, here. então, o que é que isto queria dizer? Que era naquele momento, que era ali que iria acontecer. So Jesus, the carpenter's son from just down the road, Então Jesus, que era simplesmente o filho de um carpinteiro dali do fundo da rua, you know, Mary and Joseph's son, o filho de Maria e José, nice chap, but just ordinary, um homem normal, he suddenly is declaring he is the Messiah, então ele ali publicamente começa a declarar que ele é o Messias, the anointed one, que é o ungido, the Savior of the world. o Salvador do mundo. Wow. What Jesus actually read that day was what I call his mission statement. E eu acho que aquilo que Jesus leu naquele dia foi a sua missão. Let's read it together as spoken by Jesus in Luke 4, Então vamos ler juntos em Lucas 4, verses 18 to 19. os versículos 18 e 19. So this is Jesus reading from Isaiah 61.
Então isto é Jesus a ler de Isaías 61. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. So these 1.5 verses are Jesus' mission statement. Então, estes pequenos versículos é então o statement, vamos falar a palavra, da missão que Jesus tinha. It's not a theological statement. Não é uma declaração teológica. Nothing virgin birth, cross, sin, etc. Não era voltada para o pecado, etc. But it's a people-focused statement. Mas é uma declaração que é voltada para as pessoas e é focada nas pessoas. I believe it's an expression of the heart and mind and feelings of God towards us, man. E eu acredito que é uma expressão da mente e do coração e dos sentimentos de Deus para nós como pessoas. It was recorded by Isaiah probably about 700 years earlier. Aquilo foi falado por Isaías talvez 700 anos antes. But we know God is unchanging. Mas nós sabemos que Deus é imutável. He still sees the people of the earth as captives, Ele ainda vê as pessoas na terra como presas, spiritually blind, que estão espiritualmente bloqueadas, oppressed. oprimidas. Like we sang in the first song, break the chains, let the captives free. Tal como nós já cantamos, que quebra as correntes e solta todos aqueles que estão presos. But Jesus doesn't do that from on high. Mas Jesus não faz isso do nada. He was given the job to the church. Ele deu o trabalho à igreja para o fazer também. So we, the church, need to see things the same way God sees them. Então nós como igreja temos que ver as coisas da mesma forma como Deus as vê. Okay, so let's look at a few verses. Então vamos olhar alguns versículos. Jesus, filled with the Holy Spirit, first he declares he is fulfilling the prophecy. He is the anointed one, the Messiah. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, declara que ele vai cumprir a promessa de que ele é o ungido e o Messias. So, first line, to preach the gospel to the poor. Então, na primeira linha, pregar o Evangelho aos pobres. Have we any rich here? Temos aqui alguém que é rico. Is it about money? Será que isto se trata de dinheiro? Jesus explains in Matthew, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Jesus explica em Mateus que bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. The poor in spirit can be well off. Então, os pobres em espírito podem ser ricos? From what I've seen, it's less likely, but my opinion. Acho que, na minha opinião, é mais difícil, mas sim. But the poor in spirit are those humble, those who realize their lack, their need, their emptiness. Os pobres de espírito são aqueles que identificam e reconhecem as suas falhas, as suas dificuldades. They're ready to São turn humildes. from their own ideas, the ideas of the world, and find Jesus. Que estão prontos para se virarem do mundo, das ideias do mundo e voltarem-se para Jesus. However, we can see the distraction of riches in the life of a believer when Jesus rebukes the financially blessed church in Laodicea. Nós podemos ver que no entanto, nós podemos ver a distração das riquezas na vida de um crente quando Jesus Cristo
repudia a questão financeira numa igreja em Laodécia. This actual rebuke could have been addressed to so many churches in Western Europe or America. E esta ação de Jesus para esta igreja podia ser também ter sido feita em tantas igrejas aqui no Ocidente. So Revelation 3:17, Que está em Apocalipse 3:17. Jesus speaking. You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. Você diz, isto é Jesus, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. So what does Jesus say to the self-sufficient or self-satisfied church? Então o que é que Jesus está a dizer a esta igreja que é autossuficiente ou autossatisfeita? They have their wealth and status, Eles têm a sua riqueza e o seu status, o seu... but Jesus says, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind and naked. Mas aquilo que Jesus diz é que não reconheces, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Why? Because their wealth had become their focus. Porquê que a riqueza se tornou o foco? They looked to their wealth for their security. Olhavam para a sua riqueza como se fosse a sua segurança. Their love for God had grown lukewarm. E o amor deles por Deus tornou-se morno. Not cold. Não é frio. In some ways, Jesus thinks that's better if you have no faith. E por vezes Jesus diz que talvez isto até seja o melhor se não tiveres fé. These Christians knew the truth of the gospel, Estes cristãos sabiam e conheciam a verdade do Evangelho. but they had lost their first love. Mas eles tinham perdido o seu primeiro amor. They put aside their commitment to follow Jesus. Eles puseram de lado o seu compromisso de seguir a Jesus. They had been diverted away from their relationship with God. Eles foram desviados da sua relação com Deus. Do you know what Jesus thinks of lukewarm? Então, sabem o que Jesus pensa sobre pessoas mornas? Makes him sick. Que dá enjoos, vômitos. Verse 16. No versículo 16, So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out my mouth. assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus had come to earth, Então, Jesus veio à Terra, done everything necessary for man, fez tudo aquilo que era necessário para o homem, suffered and died, sofreu e morreu, and now they really couldn't be that bothered. e eles parece que não se importavam com isso. Makes Jesus sick. E isso faz com que Jesus fique enojado. So the next few lines here Então, nas próximas linhas, speak of different aspects of Jesus' mission of reconciling man to God. fala sobre a missão de Jesus de nos reconciliar com Deus. It's all the good news of the gospel. É tudo sobre as boas novas do Evangelho. It's a message about releasing healing, É uma mensagem sobre o libertar de cura, freedom. liberdade. It's what God is offering to the É world isso que Deus oferece ao mundo through the sacrifice of His Son Jesus. através do sacrifício do seu Filho, Jesus. So the next line reads, to heal the broken-hearted, those... Então, na linha seguinte, em que ele fala Heal the para curar os de coração quebrantado. So the broken-hearted, who are they? Então, quem são estas pessoas de coração quebrantado? I think those people that are just overwhelmed with the things of the world, Eu acho que são aquelas pessoas que estão demasiado entusiasmadas com tudo aquilo que há no mundo, people in mental suffering, pessoas que estão com sofrimentos ou com sofrimento mental, sofrem de forma mental, feeling of hopelessness, sentimento de não haver mais esperança, anguish, helpless. angústia, But although they are in this position, they are still humble and open. mas no entanto, embora estejam nesta situação ou nesta posição,
As They, pessoas continuam humildes e prontas. they a know receber. they know their need. They know. Eles conhecem e sabem as suas necessidades. They're open to receive the comfort of the Lord. E estão abertos para receber este conforto que vem de Deus. Then it goes on about liberty for the captives, E, entanto, continua sobre proclamar a liberdade aos presos, the recovery of sight to the blind, de recuperar a vista a quem é cego and liberty for the oppressed. e libertar aqueles que estão oprimidos. So who are they? Então, quem são estes? Do you see them? Conseguem vê-los? Nobody out there today. Não está ninguém hoje de fora. But I think if you look in the world in a materialistic way, most people, Mas se olharem para o mundo principalmente de uma forma materialista, a maior parte das pessoas they're not too badly off. eles não estão completamente mal. They're quite like us, really. Eles são praticamente como nós. Sometimes we might even think, well, why do they need to hear the gospel? Então, por vezes, até podemos pensar, mas porque será que eles têm que ouvir sobre o Evangelho? Some of them even look happier than we do. Alguns deles até parecem estar mais felizes do que nós próprios. Yes, they are sinners, Sim, eles são pecadores, held captive by the evil one, que estão presos pelo inimigo, but would they listen if we told them? mas será que eles nos ouviriam se nós falássemos com eles? Would they? Será? No. Provavelmente não. Probably, mostly, no, anyway. Why not? Então, e porquê? Because they're blinded. They live in the blindness of unbelief. Porque eles vivem nesta cegueira da descrença. In 2 Corinthians 4:4 it says, "The God of this age has blinded the minds of unbelievers so they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ who is the image of God." Em 2 Coríntios 4:4, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. We may look and see sinners who reject the gospel, Nós podemos até ver pecadores que rejeitaram o Evangelho, but God's view in Jesus' mission statement is they are captives and oppressed, unable to escape. mas nesta declaração de Jesus é que eles estão presos, estão cativos, estão cegos e são incapazes de poder se libertar. They're in a form of bondage. Estão numa forma de submissão. They need the church's help. Eles precisam da ajuda da igreja. That's us. Somos Our help. nós. We're all part of a priesthood of believers. Então, nós fazemos parte de um grupo de crentes, um sacerdócio. People cannot see their own captivity because they look like everybody else around them. Eles não conseguem ver o facto de estarem cativos porque olham à sua volta e toda a gente parece normal. So we must pray each time as we witness to them, Então nós temos que orar por cada um deles that their spiritual eyes may be opened, para que a sua parte espiritual se abra the veil that blocks them seeing Jesus taken away. e tudo o véu que os separa, que os prende, seja rasgado para que possam ver Jesus e conhecer Jesus. So do you see all the people around you as captives? Então, se puderem ver todas as pessoas que estão à vossa volta e estão nesta situação, que estão cativas, Just think of the addictions, pensem nos vícios, drug dependency, alcohol dependency, seja drogas, álcool, addiction to porn, vício em pornografia, gambling, jogo, gluttony, gula, even spending, até mesmo em gastar. the whole family going into debt. Toda a família entra num estado de dívida. So oppression, you see, depression, divorce, just fear of life. Então, e noutras situações, noutros casos como depressão, divórcio, medo de viver. It's not some people are weaker than others.
Não é que há pessoas que sejam mais fracas do que nós, It's do that que some, outras. it's that some people have allowed Satan into their lives. É só que algumas pessoas permitiram a entrada de Satanás nas suas vidas. They're actually looking for meaning or purpose, but in the wrong places. Eles estão, como todos, à procura de sentido, de significância, mas estão à procura nos lugares errados. So Jesus' mission statement is summarized in verse 19. Então, esta declaração da missão de Jesus está sumarizada no versículo 19. To proclaim the acceptable year of the Lord, Proclamar o ano da graça do Senhor, or in some other versions, the year of the Lord's favour. ou, em outras versões, o favor do Senhor. This refers O back. ano do favor do Senhor. This refers back to the year of Jubilee in Leviticus. E isto remete ao ano do jubileu em Levítico. In Israeli society, every 50 years, Na sociedade, a cada 50 anos, God planned a reset. Deus planeava um reset, um recomeço. Every 50 years, all debts were cancelled. Então, a cada 50 anos, todas as dívidas eram canceladas, All prisoners and bond slaves were released. todos os prisioneiros e escravos eram libertados, If families had lost their lands, they were given back. as famílias que perderam as suas terras eram-lhes devolvidas ou restituídas as terras. So it was a year for restoration. Então, era um ano de restauração. The country and its people had a restart. Então, o país, Israel, e o seu povo tinham um recomeço. Obviously, some can do better than others, but they would never be the super rich that we have today. Claro que alguns deles poderiam estar melhores do que outros, mas não tínhamos os super ricos como temos hoje em dia. But this year of the Lord's favour is now. Então, mas este ano do favor de Deus é agora. It's 2,000 years on. Já se passaram 2000 anos. It is the period of grace that has lasted from Jesus' resurrection and ascension in victory until now. É um período de graça e que se manteve desde a ressurreição de Jesus e a sua ascensão em vitória até hoje. God is withholding his judgment. Deus está a guardar o seu julgamento. He's not an angry God as the religious picture him. E ele não é um Deus irritado, tal como os religiosos tentam ilustrá-lo. He's not condemning or demanding. Ele não é um condenador ou alguém que te dá ordens, But he's a merciful God. mas é um Deus de misericórdia. Jesus didn't come to the world to judge it, but to save it. Jesus não veio ao mundo para condená-lo, mas sim para salvá-lo. To restore that relationship with God and mankind. Para restaurar essa relação entre Deus e nós, o homem. Grace, or the year of God's favour, it's all about restoration. Então, a graça, o ano do favor de Deus, é acerca desta restauração. That was and is Jesus' mission. Isso era e ainda é a missão de Jesus. Now, as the body of Christ, the church, it's our mission. Então, nós como corpo da Igreja, é a nossa missão também como corpo da Igreja. The body of Como Christ. corpo de Cristo, a Igreja. You sure? A cara de não. The body of Christ is not just a theological concept to make us feel that we can all belong and have value. Então, o corpo de Cristo não é apenas algo teológico, um conceito teológico que nos faça sentir que nós pertencemos a algo. Favoritism. Favoritismo. Or that we will have a part or place in the church, but a spiritual union between the church and the body. Oh, what are you going? Sorry. I've got to find it myself. But what it's not is a sort of description that will help people have a place in the church.
Aquilo que não é uma descrição de que todos nós temos uma parte, um lugar na igreja. We do. Nós temos isso, But the most important aspect is a spiritual union between the church, the body, and its head, Jesus. mas muito mais do que isso é esta união espiritual entre a igreja, o corpo e a cabeça, que é Jesus Cristo. His mission statement, you can read it again, is our mission statement. Então, esta declaração da missão de Jesus é a nossa declaração de missão também. This may help you or not. I think of Jesus reaching up to the heavens. E isto pode ajudar-vos, talvez. Eu penso em Jesus chegar aos céus His head is in the clouds. e a cabeça dele está nas nuvens. Now all the people see is his body. Então, tudo aquilo que nós conseguimos ver é o seu corpo. Us, the church. Nós, a igreja. Amen? Amém? So, let's look at things from a different perspective. Então, vamos olhar às coisas de uma perspectiva diferente. Let's stop thinking about helping people make a decision for Jesus. Vamos parar de pensar como ajudar pessoas a tomarem a decisão sobre Jesus Cristo, Or trying to convince them of what's the truth. ou tentar convencê-los daquilo que é a verdade. Nothing wrong, but let's start thinking about releasing people from captivity. Não há nada de errado nisso, mas vamos começar a pensar em como é que podemos libertá-los do lugar onde estão, cativos. Delivering the oppressed. Entregando os oprimidos, Helping the spiritually blind to see Jesus. ajudando aqueles que estão espiritualmente cegos a verem Jesus. Most important, let's start about thinking about leading them into freedom and liberty. E mais importante, vamos começar a pensar em liderá-los até à liberdade e que eles procuram por Jesus. Let us do that and let the Holy Spirit do his part. Vamos nós fazer essa parte e deixar que o Espírito Santo faça a parte dele. And what is the Holy Spirit's part? E qual é que é a parte do Espírito Santo? To convict or convince people of their sinfulness. De convencer as pessoas sobre o seu pecado. That's not our Desnoção. That's not our part. Essa parte não é para nós. Let's see our mission as prayerfully delivering folk from Satan's web of oppression. A nossa missão é orar para que Satanás se afaste e os liberte desta teia de opressão. The most easiest and simplest way E a forma mais fácil, is, mais simples, is our own testimony how our lives have changed. é dando o nosso testemunho e o quão as nossas vidas mudaram. It might stretch back over years or be more recent. Que poderá então abrir mais as orelhas para que vos ouçam. The next is just praying for people, with people. E a próxima será orar por pessoas, com pessoas. Obviously, you might ask permission, Provavelmente vão ter que pedir permissão, but you can bring spiritual and physical healing into people's lives by praying with them. mas ao orares por essas pessoas, podes trazer cura espiritual e até física. You don't have to share the whole gospel in the first few hours. Não tens que partilhar todo o Evangelho nas primeiras horas, nas primeiras 2 horas. But like I say, let's see them from God's perspective as being blind, prisoners, captives, oppressed. Mas será importante mostrar-lhes que estão espiritualmente cegos no que toca a Deus. We're often taught that they're rebellious, and that's true, Nós somos ensinados muitas vezes que eles são rebeldes, e é verdade. but that's from ignorance. From Ignorance. mas isso vem da ignorância. So if we get this concept of who the people are who don't believe, Então, mas se nós mantermos este conceito de quem são estas pessoas que não acreditam, they're captives. eles estão cativos. Then we will be better equipped for our mission to love them like Father God.
Então, desta forma, vamos estar muito mais bem equipados para completar a nossa missão e amá-los da mesma forma como Deus os ama. So just 2 bits of a verse. Então, apenas aqui dois pequenos versículos. John 20:21. João 20, 21. This is Jesus speaking to the disciples after his resurrection. Então, isto é Jesus a falar com os seus discípulos depois da ressurreição. Peace be with you. Paz seja com vocês. As the Father has sent me, I am sending you. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. And in Matthew, go and make disciples of all nations. E em Mateus 28, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. I think all nations, nations tend to stick together. E eu acho que as nações devem se unir. Germans Os alemães have a group têm grupo led by a Mexican. liderado por mexicano. All nations. Todas as nações. So, we're a little bit troubled by language in this church. Então, nós temos aqui desafios no que toca à linguagem dentro da igreja. Listening to the introduction, I think there are more Spanish speakers here than Portuguese. E olhando a introdução, talvez esteja aqui mais pessoas que falam espanhol. But we are all nations. So whether you go to your home country or the people of your home country, Então, mas nós somos a All Nations, todas as nações. Então, quando vais até o teu país de origem, you need to go to people who speak your language, and that's all there is. tens que ir e falar com pessoas que falam a mesma linguagem do que tu. Amen? Amém? I don't know about you, Eu não sei quanto a vocês, but that spoke to me. mas isto falou comigo. Please take this with you Por favor, levem isto convosco and find a way that put it into work. e encontrem uma forma de a pôr em prática. I really believe the internationality of this church is a blessing to this country. Eu acredito verdadeiramente que a internacionalidade desta igreja é uma bênção para este país And it's a blessing to the Algarve. e é uma bênção para o Algarve. And we're still to see that in a powerful way. E nós ainda poderemos ver isto de uma forma muito poderosa. By the way, where is Mary? E Home. Okay. Mary está em casa. Let's bless our leadership, Mary and Les, Vamos abençoar os nossos líderes, Mary e o Les, and let's go on thinking, how can I be God's goodness to others? e